nossos amigos chegando aí, professor Wesley. Aí as meninas vão nos dando ok aí. Orientação. Vamos orientando, o pessoal está chegando aí? Como é que está aí? Pronto, estão entrando. Guarda mais um pouquinho aí. E aí, pessoal, tudo bem? Boa tarde. Boa tarde. PSL Mulheres. Estamos hoje aqui no diretório do PSL estadual e temos a honra de receber o nosso amigo, que é meu amigo e é professor também enfermeiro, meu colega, professor Wesley Dani. É um professor muito conhecido de todos nós. E aí a gente vai na interação, nós vamos ter um momento depois para que vocês façam as perguntas e a gente possa estar respondendo aí algumas dúvidas, se possível, né? Me chamo Andréia Nicoletti, sou coordenadora do PSL Mulher, sou professora, enfermeira também, colega do professor Wesley Dani. Pessoal, estamos hoje aqui então preparados aí para uma reflexão, para um bate-papo bem descontraído, mas sobre uma temática que é super importante nesse momento. Pode ser que está um pouquinho pesado falar, porque, professor, a gente liga no noticiário, hoje em dia é só coronavírus, mas é a pandemia que a gente vivencia na atualidade, então não tem como a gente deixar de falar. E a gente está proposto aqui um bate-papo sobre uma reflexão do impacto que o Covid-19, que é o coronavírus, tem no nosso país aí, né? A gente sabe que são diversas áreas que estão sofrendo impacto aí. A gente pode dizer que muito mais negativo do que positivo. Positivo também tem, a gente vai falar com vocês a respeito, mas então a gente vai conversar aqui, pessoal, e aí vocês vão poder estar questionando, perguntando aí. Se tiver algum aluno nosso aí das faculdades, fique à vontade, nos questione, que nós estamos aqui para isso. Professor Wesley, fala um pouquinho conosco. Boa tarde, pessoal. É sempre um prazer incondicional esse reencontro, né? Alguns que já me conhecem, para aqueles que não me conhecem ainda, eu sou o professor Wesley, eu atuo em algumas instituições da rede privada, faculdades, em especial da área da saúde, né? Então, também sou profissional de enfermagem, sou biólogo, e estamos aqui para debater essa temática, ao meu ver, extremamente oportuna para a realidade a qual nós estamos afeitos, né? Essa realidade do coronavírus, do Covid aí, que graça em nosso meio de forma tão, digamos, incômoda, desafortunada, né? Então a ideia central é debater sobre o isolamento, o impacto da quarentena, colocando aqui os prejuízos, claro, em todas as vertentes, e também trazendo à discussão algo que possa sair como positivo. É isso aí, professor Wesley. E a gente vai falar impactos, mas acho que primeiramente a gente podia falar um pouquinho, ouvi-lo, aí sobre a questão do isolamento, né? É um termo que a gente está usando e muitas pessoas não sabem o que é o isolamento. Mas, desde já, colocar assim o meu ponto de vista, não sei se o senhor concorda, você concorda, mas a questão do isolamento, eu acho uma palavra um pouquinho forte. Por quê? Porque quem já trabalhou em instituição hospitalar, sabe como realmente funciona o isolamento, né? Existem vários tipos de isolamento, de contato, respiratório, né? Vai depender aí. Porém, no meu ponto de vista, muito melhor, assim, acho que seria uma definição, o distanciamento social. Eu acho que é o que está acontecendo, né? Se a gente parar para pensar, a gente, muito mais do que isolamento, a gente está sofrendo um distanciamento social. Mas a gente vai falar sobre isolamento também e vou passar aqui para o professor Wesley. Então, quando inicialmente é importante que possamos conceituar, né? Se nós sabemos aí que o isolamento, nós temos o isolamento do tipo vertical, o que está em voga hoje como discussão aí, extremamente, digamos assim, complexa, né? A prática de que tipo de isolamento, dado os seus efeitos. Então, hoje temos um isolamento vertical que é voltado para um grupo de risco.
Então, todo aquele grupo de risco que, vez por outra, ligamos a TV, mesmo sem ser um profissional de saúde, a população está bem afeita a essa realidade. Né? O isolamento que é vertical, ele, digamos, de forma seletiva, ele tenta trazer aí a esse isolamento, como a professora mencionou, ao paciente diabético, hipertenso, a gestante, o paciente imunocomprometido, paciente oncológico e, em especial, o grupo de idosos. Né? Claro que cabe um apenso, um adendo a essa minha fala, a essa minha locução. Né? Então, quando eu penso assim, paciente idoso, isso inevitavelmente me remonta a estudos. Né? Nós, como professores e pesquisadores, a professora Andréa bem sabe, né? A gente tenta se amparar pelos dados, sabemos que é uma temática muito inovadora ainda, está todo mundo ali muito no obscurantismo, mas sempre buscando ali, né, se abeberar de conhecimento. Então, partindo desse pressuposto, você traz dados aí, por exemplo, estudos, né, da The Lancet, Instituto Chinês de Pesquisa, né, que realizou pesquisa aí, mostrando aí, os impactos da doença, sua letalidade. Sabemos que é uma doença de grande disseminação, porém de baixo potencial de letalidade. Então, assim, quando eu trago à discussão isso, por exemplo, idosos, partindo do comentário do idoso, que eu coloquei ali, o estudo da Lancet, por exemplo, você tinha 191 pacientes, sendo que 48% desses pacientes eram hipertensos. Quer dizer, 191 infectados, professora, 191 infectados, sendo que iam para o óbito. Né? Então, desse óbito, o que eles observaram neles? 41% eram hipertensos, 31% eles eram diabéticos e 21% eram pessoas com acometimento, prejuízo cardiovascular. Né? E quase que a plenitude, quase que a totalidade desses pacientes eram idosos. Né? E claro que a gente entra naquela justificativa da imunidade, é natural, é a fisiologia do envelhecimento. Né? Todos nós tendemos a entrar em declínio. Então, fechando o comentário do isolamento, nós temos esse isolamento, professora, que é o vertical, do grupo de risco, né, que é defendido lá pela esfera federal. E temos trazendo os dados, claro, o isolamento preconizado pela OMS, né, que é o isolamento horizontal de toda a população. Que, claro, baseado em estudos, você tem aí, por exemplo, a revista, né, o Instituto de Ciência, Tecnologia, Pesquisa e Medicina, o Imperial College, né, que traz a questão da importância desse isolamento de forma generalizada, inclusive dados recentes que demonstraram aí um acerto na estratégia no que concerne a redução do número de óbitos. Quer dizer, a prática do isolamento generalizado, ele reduz aí o número de óbitos em 120 mil mortes. Né? Então é algo significativo, é algo substancial. Agora, claro que nós temos os impactos que haveremos de, digamos, estender, detalhar. É isso aí. Então, a gente pode ver, né, professor, que tem uma parte positiva nessa questão do isolamento, porque nós trabalhamos com educação. A população está tendo uma consciência de que ter precaução respiratória, precaução de contato, é importante, né? Hábito de higiene, como lavar as mãos, né? Lavar as mãos, passar álcool gel. Então são cuidados, evitar aglomeração. São cuidados que eles não serão só importantes durante essa pandemia atual, mas futuramente na vida de todo mundo. Inclusive, professor, as crianças, seu filho, Miguel, né? A colega da Isabela. Um abraço para sua esposa, Paula, que está nos vendo. Então, eles já estão com hábitos, desde criança, eles estão vendo essa questão da importância, porque isso está viralizando num ponto bom, num ponto positivo, de que precaução, desde a infância, hábitos de higiene, eles previnem doença infectocontagiosa. E aí o professor falou dos grupos de risco, né, pessoal? Então, a gente tem os grupos de risco e vê que muito mais nos grupos de risco, realmente tem um alto risco. E aí tem o caso de gestante também, que o professor ele vai falar daqui a pouquinho do grupo de risco, né? Mas as gestantes estão aí nesse meio, e eu sei que eu tenho algumas amigas que elas estão com muito medo nessa fase, professor, porque elas sabem que a imunidade da gestante
Então a imunidade dela cai. E aí, nessa queda de imunidade, realmente se tem que ter um cuidado maior aí com o Covid, principalmente no final, no último período da gestação e no puerpério, que é quando a mãe amamenta e a mãe está com menos energia, né? Está com a imunidade menor. Então, assim, gestante é um ponto também bem importante para a gente falar. E se tiver alguma gestante que queira perguntar alguma coisa aí, logo em seguida a gente vai estar respondendo. Mas seguindo aqui nesse bate-papo legal, Wesley, professor Wesley, nós temos os impactos, os demais impactos também aí, né, não só no nosso país, mas no mundo em geral. E penso eu que não existe uma fórmula mágica nesse momento, né, um protocolo, porque o nosso país é um país tropical, é diferente de um país europeu, dos outros países. Então, assim, eu acho, falar a opinião dele também, no sentido, Wesley, que muitas medidas que se adotam na Itália, na Espanha, né, nos outros países, aqui no nosso país, a gente não pode, a gente tem que pegar o que é bom deles, ok? Só que a nossa igual a deles. O nosso clima não é igual ao deles. Então, a gente não pode ter um protocolo, né, de ação. A gente tem que priorizar, os gestores têm que priorizar em cima do que a gente tem no nosso país. E falando nisso, vamos falar um pouquinho com o professor Wesley, impactos aqui. Eu tenho a mesma ideia, professora, em relação às manifestações, as possíveis ações que poderiam advir, né, dos governantes, dos gestores, que concerne a implementação de políticas públicas eficazes, né, e aí a gente já entra aí na temática dos impactos da quarentena, né, inevitavelmente nós sabemos que tem um impacto. Se a gente for pontuar aqui um aspecto positivo, né, para não pensar aqui só na seara negativa, né, nós podemos pensar aí, por exemplo, no aspecto familiar. Você tem aí, por exemplo, uma possibilidade, sempre nessa corrida no mundo presencial, em que você vê muito pouco seus familiares, você agora tem uma oportunidade de proximidade maior. Então, parte daí uma relação de afeto, uma relação, né, de apreço. Agora, claro, que se baseado nos estudos, nos dados, né, na comunidade científica, o que a gente tem visto dos impactos da quarentena, a gente trouxer, por exemplo, a própria Ouvidoria Nacional, né, de Direitos Humanos, ONDH. Né, a própria ONDH, ela trouxe à discussão o fato de que o número de ligações aumentou 8%, né, relacionado às denúncias de questões de violência doméstica. 8% de ligações, mas digamos, os atos concretos eles ampliaram em 18%. Né? Então, quer dizer, de cara você já consegue pontuar um aspecto negativo relacionado à violência doméstica. E aí, professor, inevitavelmente eu tenho que trazer à baila, à discussão, né, a necessidade de agregar os saberes. Eu remonto isso de forma inevitável à Política Nacional de Humanização. Eu penso lá na clínica ampliada, na junção dos saberes. O que é que eu tenho, o que está em voga nesse momento, em discussão, de forma muito pujante e substancial? O que está em voga, naturalmente, é a questão da infectologia. Porque a preocupação candente emergencial é com quem? Com Covid-19. Agora, partindo desse aspecto, vamos pegar essa menção que fora feita agora nesse instante, sobre a questão psicológica, a questão psiquiátrica. O número de depressivos aumentou, né, o transtorno pós-estresse, né, então as manifestações psiquiátricas, se a gente pegar dados do Ministério da Saúde, elas evoluíram. Então, claro, por N motivos, o próprio isolamento, o impacto, o grupo de risco, naquela hora quando eu comentei, professora, olha, nós temos um número X de óbitos, depois hipertensos, mas hipertenso diabético, né? E coloquei também problema cardiovascular, mas quase que a totalidade eram idosos. Então o próprio idoso, na verdade, ele já tem, né, aquela questão psicológica muito candente, já tem uma certa idade, então a preocupação que vem à tona me isolar, aí ele não sabe, a tristeza aflora naquele instante, inclusive como forma de preocupação. Quer dizer, uma preocupação, será que eu posso ir ali na calçada?
Será que eu não vou ser acometido? Será que é agora que eu vou falecer? Então, essas preocupações. Você tem questões psiquiátricas, questões econômicas. Os últimos dados, professora, do Sebrae, eles trouxeram um fechamento de 600 mil empresas. Quer dizer, então, pessoal, vocês estão nos ouvindo agora, é uma questão extremamente delicada. Eu acho que nem é cabível, digamos assim, as pessoas se aproveitam do momento, das questões políticas. É um momento delicado, acho que é um momento de abraço afetuoso, de ajuda, de auxílio, de divulgação de ideias, de buscar soluções. Eu acredito que esse é o caminho. Então, assim, a gente partindo desse pressuposto, as próprias questões econômicas, quando eu digo que é delicado, por mais que a gente comente, vamos ver o que a OMS e o mundo está dizendo. Já vimos que tem um alto potencial de disseminação, porém de letalidade baixa. Tem umas exceções à regra. Eu confesso que eu entrei ontem em estado de estupefação quando eu vi os dados, por exemplo, do Amazonas, que tiravam essa letalidade de 2,5 e a punha lá em 8,5. Então, se questionar também, será que a veracidade de alguns índices, Sim, sem sombra de dúvida. Subnotificação. Isso é preocupante também. E será que realmente os dados são reais? Tem sempre essa preocupação. A gente se preocupa também. Por isso a importância de nunca ficar adstrito, resumido a uma única. Por isso que a gente tem que estar buscando inúmeras fontes. Então, assim, você pega o impacto da economia. Quando eu falo que é delicado, está falando assim, correto, vou fazer um isolamento vertical ou vou fazer um horizontal? Então, eu considero isso muito complexo. Para ser sincero, uma resposta difícil. Por que é difícil? Porque de um lado, você pensa assim, pode ser acometido, claro que um comprometimento imunológico, qualquer um de nós poderia ter em algum momento. Por isso que você pega o índice, eu não consigo ver uma preocupação muito efetiva em relação ao nosso estado. Calma aí, façamos um comentário, deixa eu justificar essa minha fala. Não quer dizer que eu esteja crescendo, muito pelo contrário. Quando eu vejo os dados, eu me preocupo em relação aos dados. Agora vamos pegar o gráfico e vamos ver quantos idosos, quantos diabéticos estão aí. Por isso que até o momento, não quer dizer que isso não possa mudar amanhã, mas até o momento você tem quantos óbitos? Você tem 3. Até porque ainda é muito novo, é novidade, É uma pandemia que foi uma novidade. Uma economia que até vinha bem, eu não sei, no meu ponto de vista até vinha bem. O nosso país estava tentando entrar na linha e de repente uma pandemia aí que mudou o cenário completamente, vai mudar por alguns anos. Eu faço até um comentário econômico, claro, muito sintético, sem adentrar em outra seara, mas se a gente tiver o gráfico, quem tiver oportunidade em casa e ver aí o gráfico do PIB, você vai ver aí que nós tivemos recessão muito antes do governo atual, que chegou a menos 3,5%. Quer dizer, então, na gestão atual, de certa forma, o PIB em si, ele estava, claro, um crescimento ali muito singelo, você teve uma recuperação, mas você já tinha positivado, você estava em 1% com a previsão para 2%. Mas sejamos sinceros no tocante a esse item. Quer dizer, diante dessa situação, de tudo que está acontecendo, que estamos aqui a rolar como um ponto principal para a economia, a tendência é isso aí entrar em declínio. Então, a gente precisa, aí eu volto, professora, em relação à questão aí dos impactos. Então, quando eu penso no impacto, claro, e eu penso, quando eu menciono assim, calma, é uma decisão complexa. Porque de um lado, estamos pensando assim, OMS, correto, vamos salvar vidas. E claro que esse pensamento tem que primar, ele tem que ser prioritário. Agora, ao mesmo tempo, quando eu falo delicado, eu sei que uma parte expressiva dos roraimenses que são autônomos, não só dos roraimenses, dos brasileiros, do mundo, que são autônomos, uma hora dessa estão em casa pensando assim, qual será o desfecho econômico para isso. Aquele que depende todos os dias, a sua refeição é proveniente da renda que é realizada consubstanciada naquele momento. Então, se ele não tem aquela renda, automaticamente isso passa a ser complexo. Então, imaginemos nós que o indivíduo que é cometido por uma situação dessa, mais cedo ou mais tarde ele pode agregar aí as preocupações. Vai ser uma mistura de fome, com doença, quiçá, psiquiátrica, com Covid-19 instalado. Por isso que eu não estou colocando isso como uma verdade jamais, muito pelo contrário, estou colocando que é algo de natureza extremamente complexa. Exato. E a gente vê essa preocupação de
com a saúde, né? Porque a gente precisa ter, então, um impacto aí na saúde também, que leva ao colapso do sistema único, né? Do sistema único de saúde, porque ninguém estava aguardando, né? E a gente já vinha em um declínio, né? Em alguns locais, situações caóticas da saúde, onde não se tem UTI com leitos para todas as pessoas, quem dirá agora com a pandemia? Porque a gente sabe que os casos mais agravados, pessoal, precisam de respiradores da UTI. E aí não é só respirador, precisa da equipe de enfermagem para atender, né, do médico plantonista lá. Então, são estruturas, recursos humanos, materiais, que a gestão precisa dar conta. E aí a gente precisa aí ter uma conversa entre sobre prioridades, porque os gestores, eles precisam estar conversando economia e saúde. Por quê? Porque tem que andar junto. Quais as prioridades da economia e da saúde? Não é só um lado, não é só a saúde, não é só a economia. Os dois têm que andar juntos, né? Então é impossível a gente ser extremista, ser radical e dizer, pô, porque eu sou isso, sou desse partido e porque tem que ter na saúde isso, tem que ser assim. Para todo mundo trabalhar agora e vai ser assim. Pessoal, isso não existe. É preciso ter bom senso. Essa é a minha opinião. A sua vai ser diferente do professor também. Mas tem que ter bom senso, porque a gente fala lento e a gente sabe que tem pequenos empresários e esses empresários não têm o apoio que precisam ter do governo, tá? Porque esses reais para algumas pessoas, tá? Não é o apoio que eles precisam. Os empresários mantêm a máquina pública. Se não tiver arrecadação, o servidor público vai parar de receber também. Então, é um processo e a gente precisa entender esse processo. A gente não vai tapar os olhos achando que, bom, eu levanto uma bandeira, essa bandeira é do SUS. É minha bandeira do SUS também. É, mas é a partidária essa bandeira do SUS. O SUS é universal para todos. A gente não pode usar isso nesse momento e fazer um trâmite político aí que está sendo tido no pé de todo mundo. A gente precisa ter bom senso. Nossos gestores priorizarem não precisa da economia e da saúde. O que o professor Wesley pensa? Exatamente isso, professora. Eu vejo que, como mencionado anteriormente, é algo complexo, né, porém que requer um funcionamento. Porque se você pensa assim em uma nação totalmente parada, em que a economia ela não volta, não vem à tona, não retorna à normalidade, o desfecho disso, você não vai ter uma renda eterna, né? Você não vai ter uma renda eterna aí para manter aí o sustento familiar. Então, naturalmente, é importante que possamos, primeiro, claro, sempre fica a perspectiva, porque são inúmeros os estudos, se vocês pegarem aí, biológico câncer na China, já está tentando desenvolver uma vacina, duas institutos norte-americanos, né, são mais de 60 testes. Agora, claro que as vacinas práticas, com o ser humano, vocês estão vendo aí a própria hidroxicloroquina, saem estudos aí, claro, mostrando também os efeitos adversos, o risco da automedicação, a dosagem de máximo. Então, tem toda essa questão, professora. Então, é algo complexo. No que concerne, se a gente pegar o próprio secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, ele trouxe a discussão a importância da implementação nesse instante, que é o objeto da nossa discussão, o impacto da quarentena, de políticas públicas eficazes. E pode ser que a gente deve ficar aí o índice de vaso, para deixar a saúde que estão na linha de frente. Nós sabemos o risco. Ainda essa semana eu vi lá o número de infecções pelo coronavírus. Então não é fácil. Nós sabemos aí o desejo que possam desenvolver, superar isso. Em outros estados, por exemplo, que a gente vê situações de saúde, não até isso acontece. Evitando a transferência do vírus ao idoso da residência. Então, quando eu trago o secretário-geral da ONU à discussão, mostrando a necessidade de implementação de políticas públicas, e que há pouco tempo eu falei da junção dos saberes, também fica um abraço afetuoso à classe
esse mas jamais, né, é importante, colocou aqui, questão econômica, quer dizer, a unificação das classes nesse momento é uma condição sine qua non, né? Se você pegar aqui, por exemplo, se você pegar um nutricionista, busque os dados da Sociedade Brasileira de Cardiologia, né, onde você tem aí um índice significativo de hipertensão, de diabetes, você já lembra não? Estão em casa agora controlando a alimentação, ou justamente em cima da ansiedade psicológica, né, que surge, que vem à tona, estamos todos aí, né, se excedendo nessa alimentação. Então é todo psicólogo, nutricionista, então teria que ser uma política bem direcionada para esse público-alvo. Essa questão de valor, a gente tem um comentário da saúde mental também, mas ela vai impactada aí. Porque casos assim de ansiedade, como o professor citou, depressão, de estresse pós-traumático, né? Então, assim, são casos aí que está exacerbando, algumas pessoas estão, né, se sentindo mais impactadas aí. Por quê? Porque elas estão tendo que ficar em casa convivendo com o eu delas. E elas não têm um mecanismo para isso. E agora? Né? Eu vou morrer, o medo é extremo. Aí alguns sintomas surgem, palpitação, falta de ar, e aí talvez vocês estejam se reconhecendo aí nesses sintomas, né, professor? O professor também é da saúde mental, eu também gosto muito dessa área, e é uma área que a gente sabe que precisa ter uma atenção melhorada, né, porque vai acontecer aumento de suicídio. Exatamente isso. Então, assim, quando a gente pensa na saúde mental, claro que costumo dizer que quem não teve alguma situação de estresse e ansiedade hoje pode ter amanhã, tudo depende da realidade a qual você está feito. Se é um momento desse de apreensão, de receio por parte da população em relação à saúde, à questão da própria patologia, se é a questão econômica, né, em casa, quando falta recurso financeiro, se é tudo isso, se a perda de um ente querido, o abandono do lar, seja qual for a circunstância, né, então não é fácil. Claro que você precisa ir alimentar o seu lado, apacentar e nutrir o seu lado espiritual, né? Mas inevitavelmente é importante que tragamos a discussão, né, professor, essas questões aí. Em algum outro momento a gente pode estar voltando a falar sobre isso, né? Também. Um adendo que eu faço a todas essas alocuções é que eu quero crer que é sempre importante para os que nos escutam nesse instante, seria relacionado ao impacto, não só o impacto real, mas assim, comentamos no início sobre o fato de estarmos no obscurantismo, a medicina todos os dias traz novidade, mas isso é positivo, porque mostra que ninguém está nada. Todo mundo está tentando, todas as pessoas, os estudiosos, pesquisadores. Então, a última, né, pesquisadores italianos, espanhóis, pesquisadores americanos trouxeram a discussão do fato de que não se trata de uma doença respiratória. Quer dizer, eu trago isso no grupo de enfoque aí, professora, no grupo de risco, porque um grupo de risco, claro, ele já tem ali uma imunidade menor, processos que a gente chama de isquemia, redução do oxigênio, isso aí já é uma realidade, afeta o idoso, né? Afeta algo que é diabético, a gestante. Você pega todas essas questões e a medicina atual traz que trata-se de uma doença sistêmica, não é uma doença de... Quando você pensa em sistêmica, ele vai lá no coração, daqui a pouquinho faz, né? Você pensa no pulmão, você pensa em insuficiência respiratória com fibrose pulmonar. Porque o respiratório, na verdade, né, precaução respiratória. Inclusive assim. Contato, né? Claro. Contato respiratório. Isso, é porque assim, quando eu digo o aspecto sistêmico, isso de insuficiência renal, inflamação do trato gastrointestinal, 30% dos casos apresentando diarreia, que não é muito comum você, né, ver as pessoas que estão no nosso meio, mas ele coloca assim, é uma doença, né, sistêmica, mas é hematológica. Então, quer dizer, o vírus, as proteínas do Covid-19 têm afinidade lá, o ferro, a formação do ferro, só descrevendo para vocês, mas de forma muito simplória, você
Covid-19 com ferro e dissolve esse ferro. Esse ferro vai ficar dentro da nossa célula. Se ele estiver fora, ele vai ser considerado extremamente tóxico. Implica dizer que ele vai afetar vários tecidos corporais. Por isso que você tem pacientes que começam a ter falência múltipla de órgãos. Ele vai dar fígado, aí ele vai dar inflamação do fígado, pulmão, inflamação, porque o ferro é tóxico. Por isso que nós temos exames, você tem vários marcadores lá, que eu não vou entrar nessa discussão, mas você tem vários lá, alanina, aminotransferase, né, as paratoninotransferase, troponina do coração. Aqui, ó. Mas, No momento a gente combina sobre discutindo exames, né? isso mesmo. Porque a gente tem uma autoridade nessa área, professor. Então a gente vai aproveitar para no próximo momento, à vontade de vocês, a gente conversa novamente aqui. Pois é, professor, e quando a gente está falando de impacto aqui, a gente lembra também da questão educacional, né? Porque também houve um impacto na educação. Nós somos docentes, né? Então, trabalhamos no curso da área da saúde, temos filhos que estudam também, então assim, a gente sabe que, no geral, está tudo parado, né? Já está férias, então está havendo um processo de mudança que a gente já sabe que isso vai se concretizar em algum momento futuramente, que é a educação via digital. Então a gente está saindo do presencial e a tendência é acontecer isso, vai acontecer em determinado momento que vai ser tudo digital. E a gente está hoje com os nossos filhos, então, tendo aulas, né, online aí, nós também com os nossos alunos online. Então a gente tem essa tendência que ela é muito forte. Queria saber o que o senhor acha a respeito disso. Eu, nesse sentido, também como da ideia, porque, assim, na verdade, eu acredito que uma reformulação do pensamento é inevitável. Então, você pensa, por exemplo, na estrutura educacional como um todo, aulas presenciais, mas ficar sempre aquele terror, né, de quando poderia acontecer. A gente precisa de uma preparação de um dia, tivesse uma nova ocorrência com essa criança, né, com a questão atual. A própria estrutura das empresas, muitas vieram à falência porque os seus serviços eram quase em plenitude de forma presencial. Então, o investimento aí do EAD, não só na parte de tecnologia, na parte educacional, que está em infraestrutura, eu acredito que vai ser um fato inevitável. Um futuro aí não muito longe, né, que tá aí, né? A gente está aprendendo muito, então tem esses pontos positivos também que a gente está aprendendo, né? Novos métodos aí, pandemia, a conscientização aí com precauções, eu acho que isso está sendo muito bom, é a população está mais consciente. A saúde, muitos de nós, às vezes não fazem tal qual a gente ensina, nós ensinamos vários métodos de precaução aí, e muitos não faziam. E a gente vê que hoje, desde os seus filhos, já tem esse aprendizado, esse ensinamento, né? A gente vê vídeos de crianças já orientando, que eu acho muito legal, né? Esse engajamento das crianças. Então, é um cuidado, gente, e essa pandemia não vai ser a última. Nós vamos vivenciar muitas outras ainda, tem muita coisa ainda por acontecer. Então, a gente precisa aprender com essa, né, professor? Precisamos aprender. Outra coisa importante é a questão da vacina para gripe. Nós temos a vacina para gripe e as gestantes, elas são grupo de risco, o professor vai falar um pouco mais sobre o grupo de risco, mas elas são grupo de risco e elas precisam fazer a vacina da gripe, porque a gripe, se é acometimento da influenza, a gripe, ela pode gerar complicações na gestante. A gestante, como a gente falou, já tem uma imunidade mais, né, precária, então tem que ter cuidado. Não só a gestante, mas os idosos e os pacientes crônicos. E aí, crônico a gente vai entrar diabetes, hipertensão, artrite reumatoide, lúpus e vai, né, professor? Vamos falar um pouquinho sobre isso. Então, na questão disso, inevitavelmente esse grupo, ele, digamos, se entra, né, numa questão muito delicada, que é a questão da quebra da imunidade. A própria questão dos mecanismos pró-isquêmicos, né? Então, quando eu estou mencionando lá que é uma doença sistêmica, que você tem muita hipóxia, o que você vai ter que é considerado hipóxia, que você vai ter justamente que é considerado sistêmica, que atende vários sistemas,
acidentes vasculares encefálicos, AVCs da vida, você passa a ter justamente porque você tem hipóxia, você tem isquemia. Então você tem redução desse aporte. Acúmulo de ferro, que nós comentamos anteriormente, e isso traz processos inflamatórios. Então o órgão já não funciona com a mesma rigidez. Né? Então automaticamente você traz assim, diabéticos, ele já tem idade baixa. O mau funcionamento orgânico já reside na pessoa dele. Então automaticamente você ainda tem um vírus que faz isso com ferro, né? Quer dizer, ele traz uma manifestação sistêmica, processos inflamatórios generalizados. O asmático, você pega, por exemplo, uma missão que foi feita aí sobre a gestantes, né, em que as questões circulatórias da gestante já são questões complexas. Você tem um fluxo sanguíneo, isso que é provavelmente se olha com a edema dos membros inferiores, a questão diabetes gestacional, exatamente a hipertensão arterial, que justamente é câncer. Então, todos os fatores que, né, automaticamente resultam numa redução significativa da imunidade. Isso você tem o Covid-19. Então, desfecho é positivo. Quando você pensar aí, a gestante, claro que o ponto crucial são as reações circulatórias. Na terceira dificuldade aqui, você pensa, se o gasto intestinal dela naquele período está reduzido, você tem mau funcionamento do gasto intestinal, o fluxo para ali está diminuído. Os membros inferiores, a circulação comprometida, as alterações hormonais que aumentam o número de receptores olfatórios, ela fica lá com o nariz mais aguçado aos cheiros, né? Entre situações, né, professora? Isso. Então, essa dúvida, se tiver alguma gestante que queira perguntar mais alguma coisa, mas eu acredito que ficou bem claro. A gente está tendo aqui a nossa aula também de fisiologia com o professor Wesley, né, professor Wesley? Professor Wesley, eu vou ver se tem algum questionamento aqui para a gente, e aí a gente pode estar respondendo se tiver alguma questão aqui. Vamos ver, Brenda, será que temos alguma questão? As pessoas estão confundindo o isolamento e o distanciamento. Poderiam explicar a diferença? Bem, a gente vai estar se complementando aqui, tá, pessoal? Então, assim, a questão de distanciamento, o distanciamento social é não haver aglomerações. O isolamento, ele vai muito além do distanciamento, porque o isolamento mesmo, para o profissional da saúde, ele é como? Ele é fechado, é num local restrito, onde a pessoa vai ficar isolada, é individual, aí não é aglomeramento, não tem familiares, é isolado, cada um isolado no quarto. Então isso é diferente de você estar distanciado da parte social, né, das pessoas com quem você convive. Então distanciamento e isolamento são diferentes. Exatamente isso. Quando você pega o isolamento, lá você está pensando em pessoas, né, que ficam restritas aos seus ambientes, geralmente o âmbito do seio familiar. Né? Quando você pensa em possa no momento no mercado e seguindo as regras, seguindo o protocolo que menciona lá pelo menos 2 metros de distância, né? E aí seria por esse caminho, por essa vereda. Isso, distanciamento a gente pode fazer uma máscara e estar distanciado também, né? Então, eles têm essas diferenças aí. Bem, então, nós agradecemos aqui, né, quem está aí nos acompanhando, voltaremos. Eu agradeço o professor Wesley, em nome do PSL Mulher, né, como coordenadora de Roraima do PSL Mulher, em nome do presidente também aqui do nosso estado, que é o deputado Colete. Agradecemos muito, porque estamos sempre aprendendo e aprendendo sobre algo tão importante. Agradeço mais uma vez aí pela abertura, né, a oportunidade de publicizar, de estar discutindo, aprendendo, né, dialogando e representado pelo seu presidente, o deputado federal Nicolete, a quem tenho aí profunda estima, apreço e admiração. Então fica um abraço afetuoso e fraternal. Vamos aí travar novos momentos e diálogos assim, profícuos e exitosos como foram de hoje. Aprendemos